Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 665. Segundo nível dos céus de 9 níveis no pico de uma montanha nevada, o corpo de Fan Xingjian flutuava no ar e os campos magnéticos circundantes mudavam intensamente, liberando feixes de luz colorida. Eles eram como camadas de um arco-íris envolvendo o corpo de Fan Xingjian. Neste momento, ele parecia ter se tornado um mundo, liberando tremendos campos magnéticos que se conformavam com o campo geomagnético do Miraculum World. O interior de seu corpo estava passando por uma tremenda mudança. Cada partícula física estava intimamente ligada a partículas de éter, de modo que seu estômago, pulmões, rins e outros órgãos continuaram a se deteriorar e desaparecer. Fan Xingjian não precisava mais desses órgãos de éter retrógrados. Até seu coração foi transformado em algo como uma fornalha de energia e foi movido para o centro de seu corpo. A coisa que fluiu através de seus vasos sanguíneos não era mais sangue, mas um tipo de fluido translúcido que continha energia que era várias dezenas de milhares mais forte do que a energia encontrada no sangue. O corpo de Fan Xingjian estava progredindo para um estado desumano. 3 dias depois, Fan Xingjian parecia completamente branco e exalava um esmalte brilhante. A maioria dos órgãos internos de seu corpo havia desaparecido, deixando apenas inúmeros vasos sanguíneos e nervos que continuamente transmitiam energia e sinais eletrônicos. Seu corpo físico estava intimamente fundido com partículas de éter e não havia mais pontos vitais em seu corpo. Não fazia diferença, independentemente de qual parte de seu corpo fosse atacada ou cortada, a estrutura de seu corpo agora era praticamente feita da mesma substância física. O benefício disso era que ele seria capaz de absorver melhor a energia das partículas de éter. Além disso, com o reforço de sua vontade marcial, seu corpo físico seria capaz de liberar perfeitamente o poder explosivo de sua vontade marcial. Tudo estava acontecendo rápido demais. Algo que um gênio comum precisaria levar alguns meses ou mesmo alguns anos para realizar levou Fan Xingjian apenas alguns dias. Depois de completar o endurecimento de seu corpo físico, Fan Xingjian olhou para o céu. Sua figura piscou levemente, então ele já estava subindo várias dezenas de lis no céu e avançando em direção aos céus de 9 camadas no espaço sideral. Ele iria se esforçar para o segundo nível dos céus de 9 camadas. A segunda camada dos céus de 9 camadas nutriu a profundidade por trás da fusão do corpo físico e da vontade marcial. Exigia que o cultivador entrasse com seu próprio corpo físico. Fan Xingjian mergulhou diretamente e sentiu um poder violento esmagando-o como ondas de água. O segundo nível dos céus de 9 camadas era diferente do primeiro nível, que envolvia massacres para aumentar o poder da vontade marcial de alguém. Desta vez, o cultivador precisava ser testado no poder de sua vontade marcial e corpo, a fim de compreender a conexão secreta entre os dois. No instante em que a Fan Xingjian entrou no segundo nível dos céus de 9 camadas, ele sentiu um poder infinito vindo em sua direção. Era o poder que se manifestaria quando o mundo inteiro se dissipasse no espaço sideral. Mesmo Fan Xingjian foi incapaz de enfrentá-lo. Ele pausou um pouco, e o físico de espada de conexão celestial condensado de sua vontade marcial saiu de seu corpo. Seu corpo físico e vontade foram separados. No momento seguinte, ele viu que seu corpo ainda estava situado no espaço vazio enquanto sua consciência estava sendo puxada pelo poder do mundo. A luz e as sombras ao seu redor mudavam rapidamente, e cada ponto de luz criava uma longa linha atrás dele. Sua vontade já havia desaparecido de sua linha de visão. No momento em que Fan Xingjian recuperou a consciência, ele sentiu que suas roupas haviam acabado de ser tiradas. Simultaneamente, ele percebeu que uma bela jovem estava deitada em seu corpo. Seu rosto estava manchado de lágrimas e seus olhos estavam bem fechados. Era como se ela estivesse com dor e, ao mesmo tempo, inconsciente. HMMM. Fan Xingjian ficou atordoado por 3 segundos. Foi só depois que a jovem na cama soltou um gemido que ele se levantou abruptamente. Com um movimento de sua mão, um roupão ao longe voou e cobriu seu corpo. Que tipo de piada é essa?
A jovem ainda estava inconsciente. Ele fechou os olhos e enviou sua vontade marcial para escanear a situação em um raio de vários quilômetros. Como as coisas acabaram assim? O segundo nível dos céus de 9 camadas deve ser entrar em um sonho eterno e sofrer com a dor da transmigração. Seria preciso contar com a obtenção de uma conexão perfeita entre a vontade e o corpo em meio aos ciclos intermináveis da transmigração para acordar. Só então alguém seria considerado aprovado no julgamento. O astral ancestral do Palácio das 10 Estrelas foi varrido pelos intermináveis ciclos de transmigração, fazendo com que suas memórias e sua mente entrassem em um estado de caos. No entanto, esse sentimento parece ser muito realista. Fan Xingjian piscou e olhou para sua mão. No momento, seu corpo atual pertencia a um jovem de rosto pálido, magro e fraco, que parecia ter se entregado demais aos desejos carnais. Não havia como comparar com seu próprio corpo que lhe tinha anteriormente. No entanto, sua visão, audição e toque pareciam extremamente claros. Isso não parecia um sonho. Além disso, depois de escanear a área dentro de vários quilômetros com sua vontade marcial, ele descobriu que sua localização atual era claramente uma cidade moderna. Aguarde um minuto. O ciclo de transmigração no segundo nível dos céus de 9 níveis é apenas uma recontagem das pessoas do passado. Fan Xingjian moveu o dedo e a televisão à distância foi ligada. Muitas notícias foram divulgadas. Trump vai desafiar a política de uma China 1. Ele é criticado por ser superficial. Depois de conduzir as investigações, os promotores sul-coreanos anunciam que Park Geun-hye é mais uma vez acusada. O Japão está levantando uma disputa estrita contra a China com relação às bombas de interferência. Um país que não conhece pessoas que não conheço. Fan Xingjian coçou o queixo enquanto continuava avaliando a situação atual. No entanto, ainda é muito semelhante à civilização moderna da Terra. O pior é que não há sinais de que isso seja um sonho. Será que isso não é um sonho? Será que cheguei em outro planeta ou universo paralelo? Fan Xingjian continuou a se lembrar da situação em que sua vontade foi puxada. Parecia que sua vontade estava voando a uma velocidade que ultrapassava a velocidade da luz. Meu testamento foi destruído? Depois disso, devo retornar confiando em meus sentidos? Se for esse o caso. Fan Xingjian franziu a testa ao sentir a fadiga de seu corpo. A sensação fraca vindo de sua parte inferior do corpo, a dor crescente de seu estômago, a transmissão de fraqueza de seu coração e a saturação do nível de oxigênio em seu cérebro. Ele havia deixado todos esses sentidos negativos longe anteriormente e não tinha esperava senti-los novamente. Este corpo é muito fraco. Fan Xingjian franziu a testa e cerrou os punhos. Este corpo foi instantaneamente transformado em pó. Então os incontáveis fragmentos continuaram a girar em um vórtice. Em seguida, todos os tipos de comedouros, mesas e cadeiras, bem como aparelhos eletrônicos, foram puxados para o vórtice. Fluxos de eletricidade brilharam e Fan Xingjian já havia remontado o seu corpo como era originalmente. Sem sentir fadiga, fraqueza e uma mente extremamente clara neste novo corpo, Fan Xingjian cerrou o punho, sentindo-se muito melhor. Isso provavelmente está no nível de alguém que acabou de se tornar um segundo cavaleiro de transição e não é de muita utilidade. Mas o nível de conforto é muito maior em comparação com o corpo anterior. Agora, terei que pensar em maneiras de confiar nos sentidos do meu corpo físico e na vontade marcial de retornar. Como posso fazer isso? No entanto, naquele momento, um grito agudo soou. Aquela linda jovem, que havia caído inconsciente, acordou em algum momento. Ela parecia ter visto a cena de Fan Xingjian remontando seu corpo físico e gritou alto, desmaiando mais uma vez. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 666. Ponderando meia hora depois, Fan Xingjian flutuou no ar enquanto estava sentado de pernas cruzadas. A televisão ao longe mudava de canal. 2 laptops voaram, com dezenas de até 100 sites surgindo a cada segundo. Atrás de Fan Xingjian, a carteira de identidade de um homem passou flutuando. A foto do homem tinha uma grande semelhança com ele.
Este homem não apenas se parecia com ele, mas seu nome também se chamava Fan Xingjian. Simultaneamente, Fan Xingjian também estava se esforçando para entender a cultura, o histórico e a situação deste mundo. Cultura sábia é muito semelhante. Mesmo a linguagem e as palavras escritas são muito semelhantes. A paisagem geográfica e as estrelas também são exatamente as mesmas, situadas em um sistema solar que é quase o mesmo. Em termos de ambiente do universo, é improvável que tal coincidência aconteça. Isso poderia realmente ser um universo paralelo. É por isso que a paisagem geográfica e a cultura são quase as mesmas. No entanto, os detalhes concretos e as pessoas são completamente diferentes. Além disso, este mundo parece não ter descoberto nenhuma força extraordinária semelhante à do Miracle World. Ao mesmo tempo, Fan Xingjian avaliou a situação de sua vontade marcial. Sem partículas de éter, a vontade marcial só pode contar com o reabastecimento básico de energia. A eficiência é muito baixa. Devo encontrar os meios para sentir meu corpo físico o mais rápido possível. Tantas pessoas limparam os céus de 9 camadas. É impossível que seja um beco sem saída. No entanto, Fan Xingjian já havia feito várias tentativas. Ele revisou os métodos registrados nos manuais que foram deixados para trás pelo Imperador Celestial do Abismo Místico, bem como as muitas facções, incluindo o Santuário da Lua Cheia. Apesar de meditar e tentar usar sua vontade marcial para sentir a existência de seu corpo físico, ele não obteve sucesso. Logicamente, com o grande poder de minha vontade marcial, devo ser capaz de sentir meu corpo físico com muita facilidade, confiando na misteriosa conexão entre meu corpo e minha vontade. No entanto, por que não posso fazer isso agora? Tantas pessoas na história tiveram sucesso, então não há razão para que eu não possa. Fan Xingjian continuou a pensar nos ganhos registrados que seus predecessores alcançaram no passado. Eles pareciam ter ido para um mundo semelhante ao Miracle World. No início, perderiam suas memórias. Então cada um deles levaria uma duração diferente para despertar. Pode ser por esse motivo. Eu vim da Terra. É por isso que fui para o universo paralelo da Terra e não para o Miracle World. Assim como Fan Xingjian estava pensando profundamente, sua cabeça de repente virou 180 graus e olhou para a cama. A bela jovem de antes havia acordado mais uma vez. Quando ela viu a cabeça de Fan Xingjian girando 180 graus, ela gritou mais uma vez e desmaiou. Problemático. Com um gancho para cima de seu dedo, a jovem imediatamente voou. Então Fan Xingjian balançou a palma da mão e uma torneira foi aberta. Uma bacia de água derramou, espirrando na jovem. Ela abriu os olhos e gritou novamente quando viu Fan Xingjian. No entanto, ela não desmaiou desta vez e apenas olhou horrorizada para Fan Xingjian enquanto gritava: "Não me mate. Por favor, não me mate." "Eu não pensei em matar você", disse Fan Xingjian, impotente. "Por que eu iria querer te matar? Você não é um alienígena. Eu prometo que não vou revelar sua identidade. Por favor, não me mate." A jovem chorou enquanto se desfazia em lágrimas. O rosto da jovem estava coberto de lágrimas. Além disso, considerando como ela estava completamente nua e abraçada a apenas um cobertor, ela parecia extremamente lamentável. Fan Xingjian balançou a cabeça e disse: "Vá colocar suas roupas. Eu não vou matar você." A jovem tremeu enquanto vestia a roupa e depois lavava o rosto, revelando um rosto fofo com um pouco de gordura de bebê. Ao trocar de roupa, verificou seu corpo e soltou um suspiro de alívio ao perceber que não havia sido violentada. Como não havia roupas pertencentes à garota no quarto, ela só podia vestir uma calça jeans folgada e uma camiseta, revelando uma grande área de seu peito claro. As duas protuberâncias e o peito branco como a neve lançam uma sombra, fazendo-a parecer extremamente atraente. Ela se sentou em uma cadeira, sentindo-se um pouco preocupada e assustada. Ocasionalmente, ela olhava para Fan Xingjian e os computadores, televisão e livros que continuavam girando em torno dele. Havia curiosidade e ansiedade em seus olhos. De repente,
Fan Xingjian perguntou, quem é você? Por que você apareceu na minha cama? Pensando nisso, a jovem bufou com raiva antes de dizer, você me trouxe aqui ontem. Não se lembra? Vendo como Fan Xingjian parecia perdido, a jovem ficou ainda mais furiosa. No entanto, ao pensar nas estranhas habilidades de Fan Xingjian, ela não se atreveu a liberar sua fúria. Ela se sentiu cada vez mais magoada a ponto de seus olhos ficarem vermelhos e disse, você me deu uma taça de vinho na reunião da empresa ontem. Fiquei tonta depois de beber e desmaiei. Quando acordei, já que Fan Xingjian assentiu. Parecia que essa pessoa cujo corpo ele havia assumido queria violar essa jovem. Isso foi realmente estúpido. Ele então perguntou novamente, quem sou eu? A jovem ficou atordoada por um momento. No entanto, sob o olhar intenso de Fan Xingjian, ela respondeu com cuidado, você é Fan Xingjian, gerente-geral da Fangtian Corporation e jovem mestre do Fang Clan. Fan Xingjian coçou o queixo e pensou, minha identidade no mundo paralelo. Uma pitada de compreensão de repente brilhou em seu coração. Se o segundo dos céus de 9 camadas projeta alguém em suas identidades em um mundo paralelo, então não é difícil entender por que vim a este mundo que é semelhante à Terra. É também porque não estou no universo paralelo do Miracle World que acho difícil sentir a existência do meu corpo físico. A essa altura, Fan Xingjian já havia feito algumas suposições sobre sua situação atual. No entanto, ele ainda não havia pensado em como deveria resolver essa situação. Olhando para a jovem de aparência lamentável que estava franzindo os lábios, Fan Xingjian perguntou, qual é a sua posição na empresa? Humanos. Recursos humanos. A partir de hoje, você será minha secretária pessoal. Ah! A jovem gritou e disse, não, não, não. Não vou conseguir. Se eu digo que você pode, então você pode. Eu prometo que não vou divulgar seus assuntos. Por favor, deixe-me ir. A jovem gritou. Fan Xingjian disse com indiferença, quanto era o seu salário quando você trabalhava na recepção? 5.000 por mês. A partir de hoje, pagarei a você 50.000 por mês. Você será minha secretária pessoal. A jovem ficou atordoada quando a imagem de 50.000 dólares passou por sua mente. Então o dinheiro imediatamente se transformou em inúmeras carnes, guisados, sushi, churrascos, frutos do mar e muitos outros alimentos. Além desses, também havia muitas roupas e cosméticos. Seus olhos brilharam e uma gota de saliva escorreu sem que ela percebesse. Antes de escapar da tentação do dinheiro, Fan Xingjian já havia flutuado para o closet. Em seguida, um terno, gravata, cinto e outras roupas foram automaticamente colocadas em seu corpo. Certo, qual é o seu nome? A jovem ficou atordoada por um momento antes de dizer atordoada, Zhao Yuting. Ela reagiu de repente, endireitou-se e perguntou, você está realmente me dando 50.000 por mês? Eu não estou vendendo meu corpo. Você vai me comer? Eu não vou. Em um instante, Fan Xingjian trocou de roupa. Com um alto estalar de dedos, ele saiu com Zhao Yuting seguindo-o. Vamos. Venha comigo para a empresa. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 667. Contramedida em. Mas hoje é domingo. Então informe a todos que haverá uma reunião. Zhao Yuting perguntou, que reunião? Um brilho estranho brilhou nos olhos de Fan Xingjian enquanto ele pensava, como este é o universo paralelo da Terra, este lugar também deve ter algum tipo de conexão com o mundo paralelo do Miracle World. Posso sentir a localização do meu corpo depois de encontrar essa conexão. Então, como uma das influências ricas neste mundo, o clã Fang pode saber algo sobre a situação atual. Como Fan Xingjian havia acabado de chegar a este mundo, ele permaneceu prudente. Ele trouxe Zhao Yuting para a garagem no porão, franziu a testa e perguntou, onde está meu carro? Zhao Yuting apontou para um carro esportivo preto à distância e disse, é este. Vrum vrum vrum. O carro esportivo atravessou o trânsito como um raio negro rumo ao centro financeiro da cidade.
atraindo os olhares de inúmeras pessoas. À medida que se aproximavam do prédio da empresa, o carro esportivo preto fez uma longa curva, provocando uma série de pós-imagens. Então, finalmente, parou antes do prédio em meio aos gritos de Zhao Yuting. Senhor, não é permitido estacionar aqui. 2 guardas de segurança imediatamente correram. No entanto, Fan Xingjian jogou as chaves para eles e disse: estacione o carro para mim. A vontade marcial de Fan Xingjian passou e os olhos dos 2 guardas de segurança ficaram atordoados. Eles sentiram que as palavras da outra parte eram extremamente razoáveis e gentilmente foram estacionar o carro. No momento em que Zhao Yuting saiu do carro, ela se agarrou ao carro para se apoiar e começou a vomitar. Fan Xingjian levantou a cabeça para olhar para o prédio de 30 andares e informações sobre a Fantian Corporation circularam em sua mente. Finanças, comércio exterior, imóveis. Suas áreas de atuação são bem grandes. Com a quantidade de peso que eles carregam, deve ser suficiente para mim verificar algumas coisas. Contando com a poderosa vontade marcial e poder cerebral de um especialista em nível divino, Fan Xingjian gastou apenas cerca de 3 horas para entender a situação de toda a Fantian Corporation. Ele também emprestou a proeza de sua vontade marcial para controlar os gerentes dos vários departamentos. No entanto, após um entendimento completo, ele soube que, embora a Fantian Corporation que ele controlava ainda fosse uma enorme influência envolvida em finanças, comércio exterior e imóveis, alguém estava de olho nela. Um pedaço de terra no valor de mais de 1 bilhão foi confiscado pelo governo. Uma grande quantidade de seus fundos foi congelada e toda a Fantian Corporation teve problemas como o gerenciamento de seu capital líquido. Eu queria pegar emprestado a influência da Fantian Corporation para me ajudar a encontrar pistas do Miracle World. Mas, pelo que parece, primeiro terei que ajudar a Fantian Corporation a lidar com esse problema. Ao pensar nisso, Fan Xingjian acenou com a mão e um convite que estava ao lado voou em sua direção. Este foi um convite para a festa de aniversário da jovem Miss do clã Song, um grande clã desta cidade. Aqueles que colocaram seus olhos no Fang Clan eram este Song Clan. Ficou claro quais eram as intenções deles ao enviarem um convite a ele. Assim como Fan Xingjian estava olhando para este convite, a porta do escritório foi aberta com um estrondo. Uma senhora que se parecia com ele entrou, vestida com traje de escritório e com cabelos curtos e bem penteados. Ela era claramente uma daquelas mulheres de carreira de sucesso na sociedade moderna. Esta era a meia-irmã de Fan Xingjian neste universo, Fan Xingjue. As duas compartilhavam o mesmo pai. Olhar para Fan Xingjian a deixou extremamente furiosa. Você mudou de secretária de novo? Você é um idiota. Se você quer procurar mulheres, pode procurá-las em outro lugar. Nem os coelhos comem a grama perto de suas tocas. Você sabia que todas as funcionárias em toda a empresa estão cientes de suas gloriosas realizações? Como meia-irmã de Fan Xingjian, ela sempre desaprovou as ações de Fan Xingjian. Além disso, depois que seus pais morreram em um acidente de carro e toda a organização caiu nas mãos desse filho perdulário, suas ações se tornaram ainda mais inaceitáveis e o desempenho da organização caiu continuamente. No ano passado, ele até tentou passar pela preciosa filha do clã Song, fazendo com que o clã Song continuasse a atacá-los recentemente. Pensar nisso deixou Fan Xingjue ainda mais enfurecido. Ela olhou para Fan Xingjian e disse: é a festa de aniversário da senhorita Song esta noite. Passei por muitos problemas para conseguir este convite. Você deve ir pedir desculpas adequadamente. Com o peso que o clã Song carrega no governo, eles serão capazes de nos matar apenas com um dedinho. Você entendeu? Tem um peso forte no governo. Eu entendo. Fan Xingjian acenou com a cabeça enquanto pensava. Então vou colocar o clã Song sob controle. Fan Xingjian então levantou a cabeça e olhou para Fan Xingjue. Ela era claramente mais capaz e experiente em comparação com o Fan Xingjian deste mundo e provavelmente sabia mais coisas. De repente, ele estalou os dedos e a mesa do escritório voou. Você já viu uma força extraordinária antes?
Vendo esta cena, o semblante de Fan Xinjue ficou pálido. No entanto, ela ainda manteve a calma. Que truques você fez desta vez? Mágica. Autoestereoscopia. Fan Xingjian sorriu e, com um toque de seu dedo, Fan Xinjue começou a flutuar. Ela gritou incrédula: Fan Xingjian, o que você fez? Balançando a cabeça, Fan Xingjian enviou sua vontade marcial, mas Fan Xinjue já havia caído inconsciente. Ela não sabe? É porque o nível dela não é alto o suficiente ou porque este mundo realmente não tem nenhuma força extraordinária? Se até mesmo o clã Song, um clã de primeira linha em uma cidade central, não sabe disso, então pode ser que realmente não haja força extraordinária neste mundo. Quando as sobrancelhas de Fan Xinjue se contraíram e ela acordou, ela percebeu que estava sentada em um sedã preto com Fan Xinjian bem ao lado dela, olhando para o telefone dele. As páginas da web no telefone continuaram mudando, exibindo muitos resultados de pesquisa para entradas como Força Extraordinária, Superpoderes e Cavaleiros Confederados. Fan Xinjue sentiu uma leve dor de cabeça quando de repente se lembrou daquela cena surpreendente no escritório. Ela olhou para Fan Xinjian com os olhos bem abertos e perguntou: o que você fez antes? HMMM. Fan Xinjian deu de ombros, nem mesmo virando a cabeça. Eu só fiz algumas perguntas. Fan Xinjue abriu a boca, começando a duvidar se ela estava muito cansada e começou a ver as coisas. Nesse momento, Zhao Yuting, que estava no banco do motorista, parou o carro e disse: chefe, chegamos. Fan Xinjian saiu do carro e olhou para Fan Xinjue que ainda estava no carro. Ele disse: vamos. Chegamos à residência do clã Song. Fan Xinjue entrou em transe. Ela olhou para a luxuosa residência e disse, atordoada: já é noite. Chegamos ao clã Song. Ela baixou a cabeça e percebeu que havia colocado um vestido. Zhao Yuting estava usando um vestido azul e disse: gerente Fang, fui eu quem trocou suas roupas. Fan Xinjian não se incomodou com eles e apenas disse: vamos, vamos. Apresse-se. Fan Xinjian ainda sentia que sua cabeça estava muito grogue enquanto seguia Zhao Yuting e caminhava em direção à reunião na mansão. Entrando no enorme salão, eles viram que as pessoas ali eram todos empresários respeitáveis, funcionários do governo, estudiosos e até mesmo algumas celebridades de primeira e segunda classe. Era evidente que muitas pessoas tinham vindo para a festa de aniversário da senhorita Song para entrar nos bons livros do clã Song. Zhao Yuting parecia extremamente inseguro e antinatural nesta reunião. Fan Xinjue, por outro lado, recuperou a compostura e se misturou naturalmente, conversando com outras pessoas. No entanto, muitos membros da alta sociedade já estavam se deliciando com a situação atual da Fantian Corporation. A maioria deles manteve uma distância cuidadosa de Fan Xinjiu e não se atreveu a se aproximar dela por medo de que o clã Song pudesse entender mal e lidar com eles também. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 668. Resultado: um homem gordo, feio e careca olhou para Fan Xinjiu e à distância e sorriu enquanto dizia: essa não é a jovem senhorita do clã Fang? Porque o clã Song permitiu que eles entrassem. Ao lado dele, outro homem rico que também era um pouco gordo disse: chefe Jiang, por que você gostou dela? Ouvi dizer que você a cortejou alguns anos atrás, mas levou um tapa na cara. O careca chefe Jiang acariciou seu rosto e uma pitada de ódio brilhou em seus olhos. HMPH, isso foi antes. No momento, a Fantian Corporation está perdendo dinheiro todos os dias, e nem sabemos se eles conseguirão passar deste ano. Será bom para mim me divertir um pouco com esta jovem senhorita depois que seu clã Fang foi à falência. Com isso, os dois trocaram um olhar e começaram a sorrir. Fan Xinjiu correu, sentindo-se cada vez mais abatido. Sinto muito, nossa empresa também não tem excesso de capital recentemente. Não há outra saída. Essa questão foi decidida pelo governo municipal. Também não sei os detalhes concretos. O que você não entende quando estamos dizendo para você investigar por conta própria? Se eu soubesse o motivo,
Ainda precisaria que você investigasse. Senhorita Fang, todos nós estamos cientes do que está acontecendo, então não vou dizer muito. Seu clã Fang foi o único que não agiu apropriadamente. É melhor você lidar com esse assunto você mesmo. Um ano atrás, ela ainda era jovem senhorita do clã Fang, alguém muito procurado por todos. Um ano depois, ela se tornou uma espécie de calamidade da qual todos tentavam se esconder e ficar longe. Xin Jiui, assim como Fang Xinjiu estava se sentindo extremamente deprimida, um homem usando óculos de armação dourada aproximou-se dela e perguntou preocupado: "Você está bem?" Ang Xinjiu levantou a cabeça e percebeu que era Liu Wei, sua colega de classe da universidade. A outra parte também veio de um passado proeminente e, nos tempos de escola, ele tinha uma queda muito profunda por ela. Pensando nisso, um brilho de esperança brilhou nos olhos de Fang Xinjiu. "Liu Wei, ouvi dizer que você tem boas relações com a senhorita Song. Você pode." Liu Wei acenou com a mão e disse: "Song Lili é a neta que o velho mestre Song mais adora. Não há nada que eu possa fazer também." Mas... Os olhos de Fang Xinjiu se iluminaram quando ela perguntou: "Mas o quê?" "Contanto que eu seja algo que eu possa fazer, eu definitivamente farei." Liu Wei tossiu e disse: "Se somos uma família, considerando o relacionamento do avô com o velho mestre Song, não podemos deixar isso de lado." A expressão de Fang Xinjiu ficou fria quando ela olhou para Liu Wei com desprezo. Liu Wei achou seu olhar um pouco desconfortável e disse sem jeito: "Foi você quem perguntou. Estou apenas declarando os fatos. É o bastante." Fang Xingjian, que estava à distância, finalmente não suportou a visão dessa mulher correndo como uma formiga em uma panela quente, cobrindo-se de hematomas. Fang Xingjian se aproximou lentamente e disse a Fang Xinjiu: "Vou resolver isso. Você pode parar de tentar pensar em maneiras de resolver isso." Olhando para Fang Xingjian, uma pitada de desprezo brilhou nos olhos de Liu Wei. "Ah, você vai resolver isso. A senhorita Song provavelmente vai querer te esfolar vivo no momento em que te vir. Você só sabe brincar e desfrutar dos prazeres. O que você pode resolver?" Tendo dito isso, Liu Wei lançou um olhar para Fang Xinjiu e disse: "Xinjiu, acho melhor você começar a fazer os preparativos em breve. Com suas habilidades, você não estaria em tal estado se seu irmão mais novo não fosse um fardo." Com isso, ele se virou e saiu. A expressão de Fang Xinjiu era sombria. Parecia que a situação era mais séria do que ela esperava. Sugestões de desespero brilharam em seus olhos. No entanto, Fang Xingjian parecia indiferente como sempre. Assim que as pessoas do clã Song chegassem, ele lidaria com todas as pessoas poderosas e autoritárias de uma só vez. Os dois trouxeram Zhao Yuting e voltaram para um canto do corredor. A esquina em que eles ficaram parecia ter algum tipo de campo de força invisível, e ninguém se aproximou a menos de 10 metros. 10 minutos depois, o corredor de repente ficou escuro. Então, quando um feixe de luz branca brilhou, uma bela jovem, que usava um vestido branco comprido, tinha pele clara e um par de pernas finas, desceu as escadas lentamente. Era a preciosa filha do clã Song, Song Lili. O olhar de Song Lili varreu o corredor e, quando ela passou por Fang Xingjian e Fang Xinjiu, uma pitada de desgosto que era difícil de notar brilhou nas profundezas de seus olhos. "Esse canalha. HMPH. Quando ele me pedir desculpas mais tarde, vou fazê-lo se curvar para admitir seus erros diante de todos aqui." Ao lado dela, um homem de meia idade, de físico forte e vestindo um terno preto, acompanhou-a com um sorriso enquanto desciam as escadas. Era o pai de Song Lili, Song Wengo. Vendo Song Lili vestida com tanto esplendor, todos os presentes engasgaram. "Aquele colar de diamantes acabou de sair na França no mês passado, certo? Ouvi dizer que custa 12 milhões de dólares, ganho por um misterioso comprador em leilão. E pensar que é o Song Clan. Esse vestido também é um item de edição limitada que custa aos $1,2 milhão. Com apenas uma aparência simples, ela exalava uma sensação avassaladora de grande riqueza. À distância,
Liu Wei mais uma vez se aproximou de Fan Xinjiu e disse: Xinjiu, você terá que considerar isso com cuidado. Permitir que vocês venham a esta festa de aniversário é a última chance de o clã Song ser dando a você. Se não houver sinceridade suficiente, então... Antes que Liu Wei terminasse de falar, Fan Xingjian interrompeu. Essa é a senhorita Song e o pai dela? Liu Wei franziu a testa e disse um pouco impaciente: isso mesmo. Se você quer se desculpar, deve se apressar. Há muitos personagens importantes fazendo fila para falar com eles. Fan Xingjian não prestou atenção ao tom de Liu Wei e apenas continuou a perguntar: ele pode tomar decisões no clã Song? Liu Wei riu alto, como se zombasse da ignorância de Fan Xingjian. Você nem sabe do nível do Sr. Song. Mesmo os líderes dos ministérios não se atrevem a ofendê-lo. Ele é um membro central do clã Song nesta geração. Você está ciente da situação agora. Além do clã Song velho mestre, não há mais ninguém que possa ser comparado a ele. É inútil mesmo se você for implorar alguém do clã Song. Então isso vai funcionar. Fan Xingjian se levantou. Vai ficar tudo bem se eu apenas capturá-lo. Liu Wei estava prestes a falar sarcasticamente, mas seus olhos se arregalaram no momento seguinte. Ele observou a cena diante dele como se estivesse vendo um fantasma. Fan Xingjian caminhou em direção ao pai e à filha do clã Song. O mais assustador era que, a cada passo que dava, o chão sob seus pés se despedaçava. Incontáveis pedaços do chão quebraram e flutuaram. Onde quer que Fan Xingjian passasse, toda a comida, móveis, piso e até mesmo as luminárias se despedaçavam e flutuavam no ar. Chamas negras começaram a queimar em seu corpo, e ele parecia um lorde demônio que veio do inferno. Sob os olhares surpresos e aterrorizados de todos, ele caminhou em direção ao pai e à filha do clã Song. Violenta vontade marcial jorrou de seu corpo, restringindo os movimentos de todos os presentes. Os outros só podiam assistir a essa cena em transe. Suas pupilas se contraíam violentamente, mas não conseguiam fazer um movimento ou dizer uma palavra. Sob tal circunstância, onde era como se tudo estivesse parado, Fan Xingjian caminhou até o pai e a filha do clã Song. Ele não recebeu nenhuma retaliação, nem houve quaisquer restrições defensivas impostas a ele. Diante dos olhares chocados da dupla, uma pitada de desânimo brilhou nos olhos de Fan Xingjian. Não há força extraordinária? Isso é realmente problemático. Sem força extraordinária, isso significava que a possibilidade seria ainda menor de aparecerem pistas relacionadas ao Miracle World, e as chances de Fan Xingjian sentir seu corpo físico também seriam menores. Neste momento, Fan Xingjian não pôde deixar de pensar. Porque o segundo nível dos céus de 9 camadas projetou a consciência dos especialistas de nível divino para um mundo paralelo. Se cada um dos mundos paralelos do Miracle World afetasse os outros mundos paralelos, qual seria o resultado? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.